Olá! O tema de hoje é por conta de eu observar cá comigo, com as minhas considerações, de que a terapia ela é pouco considerada por pessoas que poderiam ser muito bem beneficiadas por esse trabalho, por um atendimento, por um tratamento de questões emocionais, comportamentais. Então eu queria falar hoje desses sinais, né, de que a terapia sim está sendo indicada e possivelmente você não perceba, porque muitas vezes acontece da gente ir se acomodando e se acostumando e tentando aguentar alguma situação que já passou do nível do suportável, mas a gente está achando que dá para arrumar, dá para conseguir, ou então não conhece, não sabe que é o psicólogo, que existe um profissional que é o técnico, né, nessa questão, nesse atendimento e que pode te atender sim muito bem. Sou Marisa de Abreu. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para vocês e apresentar o trabalho do psicólogo. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, o link está aqui, e pelo WhatsApp você pega também as informações da terapia, horários, valores, essa parte prática toda. Então vamos falar. Já vou pedir para você, deixa o like no vídeo, ajuda você a receber as recomendações. Se você gosta do canal, é uma forma de você falar, esse canal é legal. Se você percebe que tem alguém que pode se beneficiar com o que você está ouvindo aqui, compartilha, manda esse canal pro seu grupo do WhatsApp, do Facebook, indica, mostra para as pessoas que tem um caminho, tem uma solução. Então vamos lá, eu acho que todo mundo sente, ou já sentiu, em algum momento da vida, uma grande dificuldade de ter uma vida bacana, de ter uma vida harmoniosa, ter uma vida equilibrada, nesse sentido, né? Alguém já se sentiu triste, já se sentiu abandonado, já sentiu medo, já se sentiu angustiado, enfim. São coisas que todo mundo vive, todo mundo passa, mas vai depender da nossa avaliação do grau, da intensidade, do quanto de prejuízo isso está causando na sua vida. E quando eu falo prejuízo, são prejuízos em todos os aspectos. Quando você percebe que você não está mais trabalhando direito, você não está mais se relacionando direito com as pessoas, você está perdendo oportunidades, situações que estão aí acontecendo e você simplesmente não desfruta disso por conta de não estar bem com você mesmo, de não estar bem com a sua presença no mundo, né? E normalmente isso começa leve, acho que até na maior parte das vezes, começa de uma forma leve. A pessoa percebe, não tá muito bom, dá para lidar, mas eu consigo contornar isso aqui, consigo entender. Ela faz algumas adaptações, ela tenta se acalmar, ela busca fazer, sei lá, alguns processos, alguma coisa, que tem muita coisa que ajuda. Você vai fazer exercício, ajuda emocionalmente, porque corpo e mente é tudo uma coisa só. Então se você melhora o teu corpo, você está se melhorando como um todo, então pode ajudar sim. Você pode fazer meditação, você pode simplesmente tentar se acalmar por você mesmo, ou se é falta de motivação, você pode buscar alguma motivação, você pode encontrar alguma forma adaptativa sim. Mas algumas vezes esse problema ele vai se agravando, ou ele já era grave, você não estava percebendo, e a pessoa ela vai continuando nessa tentativa de ir aguentando, né? Não, dá para levar, eu consigo, vai contornando do jeito que dá, se está com dificuldade de sair, ela deixa de sair, se está com dificuldade de falar com as pessoas, então eu só não falo mais com ninguém e pronto, e fico bem aqui comigo mesma. E tem a sensação de que está contornando quando os problemas podem estar piorando, né, em paralelo disso tudo. E aí não tem como a gente não lembrar daquela metáfora que a gente faz, né, com um sapo, que a gente coloca dentro de uma panela de água fria, tá gostosinho, tá confortável, mas bota a panela no fogão, liga o fogo, aquilo vai esquentando, e ele nem percebe que aquilo vai esquentando, quando vai ver, chegou numa situação insustentável, né? E as consequências são terríveis, e dessa mesma forma pode acontecer em situações comportamentais, com situações emocionais, psicológicas, enfim, da pessoa começar com alguma coisa que parece que é muito tranquila, parece que não tem problema nenhum, e muitas vezes fica por aí mesmo e não tem problema nenhum, que nem, por exemplo, uma pessoa que começa a fazer
uma simples coleção. Ou a coleção de objetos de um tema que ela gosta, ou ela começa só a armazenar coisas que ela sabe, não, um dia eu vou precisar disso aqui, um dia isso aqui vai ser útil. Aí faz um canto na casa dela para essas coisas. E ela vai armazenando, porque é útil. Se não é útil agora, vai ser útil em algum momento. Só que isso vai aumentando, vai aumentando. Chega no momento que a casa dela não tem espaço, ela não consegue andar, ela não consegue limpar a casa de tanta coisa empilhada, uma em cima da outra, e começa a ter problema de saúde por conta da poeira, da sujeira. E aí a gente identifica um problema grave de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, de TOC por coleção, né, de colecionismo. E aí é que se percebe que ultrapassou o limite. Muitas vezes a pessoa chega nesse ponto ainda negociando com ela mesma de que não, isso não é um problema tão ruim. Eu preciso dessas coisas aqui perto de mim. Essas coisas me dão segurança, essas coisas me dão a sensação de que eu vou, né, elas vão ser úteis para mim, elas vão me ajudar. Só que não estão ajudando, estão atrapalhando, estão piorando muito a vida dela, estão sendo ali um problema, né? Esse monte de objeto, um monte de coisa é um problema para ela. E esse é um exemplo do TOC, mas não é só de TOC que a gente passa por essa mesma situação, né? Muitas outras situações de sensação de que as coisas não estão bem, não estão andando, e a pessoa resiste em se tratar. Né? E outra situação, eu dei o exemplo do TOC porque é visível, porque tem ali os objetos que estão acumulando na casa dela, que aquilo representa uma forma dela externalizar a ansiedade dela, a angústia dela, ela está colocando objetos dentro da casa dela. Mas tem outras situações que não é materializado, digamos assim, né? Não tem esse componente físico. Materializado ficou uma palavra feia que dá uma conotação esquisita. Não tem esse componente físico tão claro, mas que as coisas vão se agravando também. A pessoa vai tendo uma vida mais limitada, uma vida prejudicada, uma vida... E quando eu falo prejuízo, pode ser um prejuízo emocional, pode ser um prejuízo financeiro, ela pode estar perdendo o emprego, pode ser prejuízo social, ela está perdendo amizades, está se indispondo com pessoas, ela ou não consegue se conectar com pessoas, enfim... Sendo que existe tratamento que pode ajudar ela a tentar superar tudo isso. Então, abrir mão disso é abrir mão de uma grande oportunidade que a pessoa pode ter. Então, vou falar aqui de alguns indicadores que a gente pode observar, né, que pode ser, sim, ali um forte indício de que um tratamento vai te encaixar bem e pode ser útil para você. Quando a pessoa se sente desmotivada, né? Dificuldade de lidar com pequenos problemas do dia a dia ou problemas que ela sente como muito grande, mas às vezes até ela racionalmente, ela entende que não é tão grande assim esse problema, ela entende que em outra situação da vida dela ela já conseguiria resolver isso muito melhor, ou ela vê que de forma geral, às vezes aquilo é tão, né, avassalador para ela, que um pequeno problema é uma coisa que paralisa a vida dela. E quando eu falo de desmotivação, eu lembro muito de empresas que adoram trabalhar motivação dentro da empresa, mas que no fundo a ideia é fazer um profissional ali, um funcionário mais produtivo e mais rentável para a empresa. Eu estou falando da motivação do gosto de viver mesmo, das coisas que você faz com muito prazer e que às vezes você deixa de ter esse prazer e não precisa ser grandes coisas. Você não precisa ser uma viagem para a Europa, não precisa estar motivado por ser promovido na empresa, de se ultrapassar metas. Não, eu estou falando das pequenas motivações do dia a dia, ser motivado a arrumar o seu armário, se sentir motivado a se tratar bem, fazer as coisas por você, enfim, de fazer uma comida diferente, uma coisa assim, às vezes dá uma empolgação, dá uma vontade. Essa motivação é um grande indicador de que quando você perde ela, de que as coisas estão caminhando para o rumo que não está legal e você pode estar tendo outros prejuízos na sua vida. Fortes oscilações de humor. Eu não estou falando das pequenas oscilações que todo mundo tem, né? Para ficar preocupado, de manhã eu não estava tão bem, agora eu estou melhor, meu humor está oscilando. Não, essas oscilações normais do dia a dia que não te atrapalha tanto, normal. Eu estou falando de fortes oscilações de humor que prejudica, sim, o andamento geral da vida da pessoa. No momento ela está de cama, não consegue levantar para tomar banho, para fazer as coisas dela. No outro dia ela está numa euforia, gastando um dinheiro que não tem.
né? Traumas do passado. Às vezes a pessoa identifica o trauma, às vezes ela sabe, foi aquilo que aconteceu comigo e aquilo vem numa memória recorrente, está sempre lembrando, aquilo está sempre contaminando o dia dela, impedindo ela de fazer as coisas de uma forma normal, e ela se vê paralisada e se vê num sofrimento, né, que não merece e não precisa. Dificuldades de relacionamento, tanto românticos como de amizades. Grande indisposição com as pessoas, a dificuldade de interagir de uma forma leve, gostosa, dificuldade de entender as pessoas, de aceitar diferenças, que cada um tem o seu jeito, o seu ritmo, o seu estilo, né? Com forte sentimento de ser prejudicado constantemente pelas outras pessoas, também é um indicador de que, tem alguma coisa que não está legal aí com você. E te lembrando, você chegou até aqui, sinal que tá interessante, tá te tocando. Então vou te lembrar de dar o like no vídeo. Ajuda a mim, ajuda você. Sentimento de opressão, culpa desproporcional ao que aconteceu. A pessoa, sabe, fez alguma coisa, teve um probleminha lá, alguma coisa atrasou, mas ela sente uma culpa como se tivesse acontecido uma coisa dramática, como se tivesse realmente prejudicado grandemente. Não, mas às vezes concretamente não teve grandes prejuízos, mas o sentimento dela é altamente desproporcional, como se fosse uma coisa terrível. Então, culpa é também um grande indicador, a sensação de opressão. E como você pode perceber, o indicador da necessidade de tratamento é o grau de prejuízo, né, e sofrimento emocional ou material na sua vida. Uma característica só não define, o que o outro está te acusando de como você é também não define, porque às vezes o que a pessoa está falando é o que é dela e não é seu. Mas se você desconfia, se você vê que as coisas não estão andando como deveriam andar ou como já andaram, procura um profissional, procura se tratar. Quando a gente supera algum dessas situações, a sensação de alívio, de renovação, de poxa vida, agora eu estou vivendo, é extraordinária, vale muito a pena. Pensa nisso. Obrigada por me assistir e deixa o like, só para fechar o vídeo. Obrigada.